Relacionamento kármico ou tóxico? Pois é, como diferenciar uma coisa da outra? Vamos lá, eu sou a Carol Garcia, terapeuta e astróloga, e tô fazendo uns videozinhos agora aqui para vocês sobre sinastria, que vai muito além, né, da comparação de compatibilidade de mapas, né, entre um homem, uma mulher, um casal. Enfim, vai muito além, né? Sobre comportamento, sobre observar de forma muito mais aprofundada, né? Entender que existem muitas nuances, não é só ali o Sol, o ascendente, né? A Lua com o Sol, a Vênus com Marte. Bom, eu falei isso no outro vídeo, né? A sinastria, ela é muito mais profunda, ela é muito mais sutil, né? Ela não determina nada, ela não vai dizer, esse aqui tá ok, fica com esse porque esse aqui o mapa bateu, esse aqui não bate muito não. Gente, tomem muito cuidado, né? Esses assuntos, eles são muito mais delicados, deixa eu ajeitar aqui, do que a gente imagina, né? Então tem muitos fatores aí. Então como diferenciar um relacionamento que é kármico de tóxico, né? Pela astrologia. E aí quando a gente fala kármico, não é sobre acreditar que para ser kármico tem que ter dor, tem que ter aquela sensação de um fardo que se carrega, né? A dificuldade. Todo mundo acha que karma é isso, né? É meu karma. Virou um jargão assim, né? Aqui no Ocidente. E não é isso. Karma é uma palavrinha bonitinha que em sânscrito significa ação, né? Tanto que, né, no Ayurveda a gente tem o Pancha Karma, né? O Pancha, as 5 ações karmas, né? Então, Pancha Karma, as 5 ações que a gente faz, né, no Ayurveda, técnicas, né, de terapêuticas, né, para eliminação dos doshas agravados, enfim. O karma nada mais é do que ação. Então, quando a gente fala, né, é um karma na minha vida, essa relação, uma relação karmática, né, mas como diferenciar, qual é a nuance, né, que me faz pensar que é um relacionamento tóxico? E aí a gente sempre tem a mesma relação dos planetinhas, né, que eu até falei no primeiro vídeo, que sim, a gente tem essa sensação de reencontro de alma, né, o que também não vai significar que a relação tem que ser para sempre, né? Então, como que a gente diferencia aquela coisa do déjà vu, né? Aquela relação que ela é marcada por reconhecimento mútuo, né? Tem muitos desafios, sim, porque a vida é feita de desafios. Sinto muito em dizer se você queria só fofura e delicadeza na sua vida, mas não é assim que a gente cresce, a gente precisa dos desafios. Então, fazem parte de uma relação saudável, de uma relação kármica, de repente, né? E que não precisa ser para sempre, nem tudo é eterno, gente. Tem que ser eterno enquanto dure, já dizia o poeta. A gente não tem tudo para sempre, mas tem que ser bom enquanto dure, né? Tóxico é que não dá para levar um relacionamento. Então, quando a gente fala de uma relação que tem seus altos e baixos, tem evolução, né, espiritual, tem ajuda mútua, né? Tem compreensão emocional, tudo isso é sinal de um relacionamento kármico. E quais são os aspectos? Os bons e velhos planetas. Saturno não pode ficar de fora dessa lista, né? Quando ele está em bom aspecto com a Lua do outro, da outra, né, do outro mapa. Então, um Saturno bem aspectado com o Sol, com a Lua, com Vênus, com Marte, do parceirinho, da parceirinha, com certeza essa vai ser uma relação marcada por coisas profundas, coisas que vão provar que tem compromisso, que tem aprendizado, que tem também o peso das responsabilidades, porque isso não dá para ser só leve, gente, só flores no campo de jasmim, né, o alecrim dourado, não é só sobre isso, nunca é só sobre isso. Então, quando tem aprendizado mútuo, então se o meu Saturno faz um trígono, faz um sextil, né, às vezes até uma conjunção com a Vênus, com Marte, com o Sol da outra pessoa, sinal de alerta, pode ser uma coisa boa, uma coisa que realmente vai mexer num nível mais profundo, tá? Os nodos lunares, a gente não pode deixar eles de fora, né? É sim, sempre a sensação de conexão de vidas passadas, tanto norte quanto sul, né? Sempre tem essa sensação, né? Claro que o norte vai indicar mais uma missão em conjunto, né? Mas se o norte faz aspecto, o sul também vai aspectar de alguma forma, né?
Então, mas dependendo, às vezes é uma conjunção ali com o nó do sul, então é uma coisa de realmente de vidas passadas. Eu falei isso no outro vídeo também. Quando é uma conjunção com o nó do norte, aí é uma sensação de missão que vocês têm para cumprir juntos nessa vida. Então, assim, os nós lunares são fantásticos, gente. Tudo que é aspecto kármico no mapa, como é o caso de Saturno e os nodos, são fantásticos. Plutão envolvido não tem coisas que a gente não pode, né, eximir, não pode deixar de fora. Plutão é um desses caras aí que a gente não tem como deixar de fora, né? Porque ele vai falar de intensidade, ele vai trazer obsessão, mas ele vai trazer também uma transformação num nível assim profundo. Não é o mesmo nível de profundidade de Saturno. Saturno traz um nível de aprendizado, né, muito grande, maior assim de todos no mapa. Então Saturno ensina, traz desafios, supera desafios, então cria uma marca, né, nessa relação. E Plutão vem como um plus, né, se você tiver aí sempre relacionado com planetas pessoais, né, isso vai indicar o quê? Que tem transformação no nível muito profundo, né? Quiron também, né, numa sinastria, ativa as feridas emocionais, coisas que devem ser curadas mutuamente. Então, Quiron é um fator a ser observado também. Agora, quando é o sinal de ficar alerta? Quando o relacionamento ele pode ser tóxico, né? E você tá aí sem saber se é karma, fala, é meu karma, né? Eu tenho que ficar junto com essa pessoa. Né? Aquela sensação de prisão, de dependência emocional, quando tem manipulação, isso é relacionamento tóxico, gente. Dinâmica de controle, quando tem ciúme excessivo, né? Possessividade, como eu falei, chantagem emocional, né? Um só dominante ali, sempre cerceando a vida do outro, isso é muito ruim, isso é tóxico, é um relacionamento tóxico, né? Então, a autoestima de ambos fica extremamente desgastada, eles não crescem, né? Eles se atrapalham, eles não evoluem, né, juntos. Então isso é um sinal de que, né, não é uma relação saudável. E quais são os aspectos que a gente pode olhar? Os mesmos planetas envolvidos, só que com aspectos um pouquinho mais intensos, como por exemplo um Saturno, né? E aí não necessariamente esse mapa, só porque ele tem, como eu falei no outro vídeo, às vezes uma quadratura ou uma oposição, sim, elas são desafiadoras, mas elas também trazem grandes aprendizados, né? Elas dão aquela chacoalhada e você pode ter esses aspectos tensos no mapa, mas aí você tem que visualizar como é que tá a sua relação, né? Se realmente existem aprendizados ou se é só sensação de estar abaixo da outra pessoa, né? Sensação de frieza, de limitação, de se sentir mais frágil, diminuído. Então aí é sinal realmente de alerta, de sair fora. Mas normalmente quando a gente tem aspectos mais tensos, com Plutão ou com Saturno, é bom a gente só ficar alerta, né? Não quer dizer que o mapa, que a relação de vocês por conta do mapa vai ser de todo ruim. Como eu falo sempre, os aspectos tensos, eles ensinam também, eles vêm para ensinar muita coisa, mas a gente tem que ficar alerta, atento. Às vezes um mapa de sinastria é maravilhoso ali no papel, olhando bonitinho e fala, nossa, perfeito. Mas é uma relação tóxica, porque existem alguns pontos ali que tornam essa relação tóxica. Então, um Saturno muito tenso, né, com uma quadratura, uma oposição a uma Lua, por exemplo, né, a uma Vênus, realmente pode trazer aí uma limitação, uma frieza, uma sensação de aprisionamento. Pode. Plutão, né, em quadratura com o planeta pessoal, traz mais controle, traz mais obsessão, né, traz jogos manipulativos, mas tem que observar, não é porque a pessoa tem uma quadratura de meu Plutão tem quadratura com o Sol do meu companheiro, ou com a Lua é um pouquinho pior, tá? É um pouquinho mais tenso, né, quando é a Lua, porque aí você manipula o emocional, você pega o emocional da pessoa. Então, se é um Plutão em quadratura com a Lua da outra pessoa, realmente a pessoa da Lua, porque é isso, gente, tem que olhar os dois mapas, né? Então, quem tem o Plutão em quadratura com a Lua, né, a pessoa da Lua do mapa que está sofrendo com a Lua, é a vítima, né, desse abuso, normalmente, tá? Que tá nas garras de Plutão, seria mais ou menos isso. Então, sim,
é importante ficar atento. Agora, sinais também com a Lilith mal aspectada, né? A Lilith mal aspectada com o Sol, com Lua. Sempre a Lua, vocês percebem que a Lua, a gente fala mais da Lua na sinastria do que do Sol. Vocês já repararam nisso? E não é que o Sol não é importante, pelo contrário, todos os planetas são, e o Sol é o nosso discernimento, né? A nossa relação mais, nosso foco maior, né? A nossa vitalidade, a nossa energia vital, né? O que representa a nossa consciência. Uma Lilith mal aspectada com o Sol ou com a Lua realmente pode dar uma conotação de desejos reprimidos, também de manipulação, né, de uma sexualidade ali que pode ser uma moeda de troca na relação, sabe? O sexo, né? Pode ser uma questão, se essa Lilith tiver mal aspectada, né, numa quadratura, por exemplo, com o Sol, principalmente com a Lua do outro, né? Às vezes um Marte também mal posicionado, né? De novo, com a Lua principalmente, mas um Marte mal posicionado com Mercúrio, sempre com planetinha pessoal, mas a Lua é um planeta muito sensível, então se ela tá mal aspectada com o mapa do coleguinha, do crush, do marido, do namorado, enfim, da outra pessoa do outro mapa, é sempre um sinalzinho de alerta. Fala, bom, a pessoa está interferindo no meio emocional, então vocês precisam ficar alertas, atentos, né? Se você tiver a possibilidade de fazer, às vezes você está já numa relação, tá fácil de fazer o mapa, pede lá para a pessoa, os dados já tem, né? É bom olhar, né? Porque se realmente você já pressente, você está numa relação abusiva e aí você checa isso no mapa, pode ser que seja a hora de dizer adeus, né? Ou de se impor mais, né? De saber dizer os nãos necessários, impor os limites. É importante ter essa consciência, tá, gente? Então, assim, Marte também mal aspectado, por quê? Porque ele traz agressividade, né? Discussões, né? Muitas discussões, né, com constância, falta de respeito, esse tipo de coisa. Então tem que prestar muita atenção, principalmente se for Marte com Lua, mas pode ser Marte com Vênus, pode ser Marte com Mercúrio também, tá? Então, qual é a hora certa de saber, né, quando eu devo pular de uma relação, né? Se isso está me fortalecendo ou está me desgastando? Eu estou mais tempo desgastado ou mais tempo fortalecida, né? Você sente que você está mais crescendo naquela relação ou apenas sobrevivendo, né? Tem um respeito mútuo, né? Ou é apenas uma intensidade, né? Uma dependência da pessoa. Então tem que prestar atenção, tem que se fazer essas perguntinhas, né? Porque se for só uma dependência emocional, mas não tiver respeito, enfim, né? Acho que todo karma é um convite, sim, para... Nem todo karma, na verdade, é um convite para a gente insistir naquela relação. Ah, mas é meu karma, eu tenho que ficar, porque eu tenho que aprender. Não tem nada. Se aquilo não está te fazendo bem já, não é de hoje, eu acho que você precisa rever. Sempre é tempo, né, de começar de novo. Então, às vezes, o maior aprendizado kármico é saber dizer não. É impor o seu limite, é saber, né, se colocar dentro de uma relação. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui pra mim se você tá passando por uma situação onde você precisa se posicionar, né? Como que isso funciona, se você já prestou atenção, né? Se você tem aí o acesso do mapa, né? Ao mapa da pessoa que tá com você, se você consegue ver isso, se você já verificou isso, se você tem essa sensação de que precisa olhar para isso, bom, tô aqui também para te ajudar, obviamente aqui pelos comentários eu posso responder pontualmente, mas eu sou terapeuta, eu sou astróloga e assim, o meu atendimento terapêutico ele é pautado na ferramenta da astrologia, porque isso me ajuda muito, mas é isso, com muita sensibilidade, a gente pode conversar e tentar, né, trazer caminhos aí possíveis e melhores para você, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.